Olá, eu sou Eustáquio Pereira e a dica de inglês desse vídeo é sobre pensar em inglês. Como pensar em inglês? Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Eustáquio, eu quero pensar em inglês. Eu já ouvi falar que eu só vou falar inglês com fluência se eu aprender a pensar em inglês. Eu acho esse conceito, né? O que quer dizer isso, pensar em inglês? Eu sempre tive uma certa dificuldade em entender e concordar com essa noção de que alguém consegue pensar em inglês. Porque eu sou professor de inglês há 36 anos e apaixonado por inglês, e eu nunca me considerei que eu esteja pensando em inglês. E eu digo isso porque eu comecei a estudar o quê? Com 13 anos de idade. E um ano depois eu já comecei a dar aula. Só que eu ainda era aluno, eu sabia muito pouco. Mas como aquele pouco que eu sabia de uma forma com uma qualidade muito boa, eu podia ensinar aquele pouco que eu sabia, porque eu sabia aquele pouco bem sabido. E eu podia aprimorando e aprendendo, preparando as minhas aulas, e fui evoluindo praticamente junto com os meus alunos, um pouco à frente dos meus alunos. E hoje, 36 anos depois, eu ainda sou professor de inglês. Eu trabalho não só dando aula, mas também sou tradutor, sou intérprete simultâneo de conferência. E as pessoas até muitas vezes me questionam muito, né? Ah, Eustáquio, como é que você fala que você não pensa em inglês, sendo que você é até tradutor simultâneo, intérprete, né? Eu concordo muito com o estudo que os cientistas da neurolinguística fizeram. Esse estudo foi o seguinte, que alguém só consegue pensar em um idioma estrangeiro, em um segundo idioma no caso, se ele aprender, se ele for exposto à comunicação daquele idioma antes dos 11 ou 12 anos de idade. Eu concordo muito com essa teoria, com esse achado científico. Porque com 11, 12, 13 anos, todo mundo já foi alfabetizado. Todo mundo já é alfabetizado no seu idioma mãe, na sua língua mãe. Então, comparando ou unindo esse achado científico com a minha experiência própria de professor, tendo começado a estudar inglês com 13 anos de idade, eu concordo muito com isso, porque eu me vejo fazendo uma conversão, é claro, depois de tantos anos, eu me vejo fazendo uma conversão assim, em alta velocidade, com uma certa instantaneidade, entre um idioma para o outro, né? Entre o português para o inglês e do inglês para o português, tudo bem. Mas eu não me considero que eu esteja pensando em inglês, não. Eu até respeito a opinião de muitas pessoas que falam que estudam inglês há um certo tempo e já começam a pensar em inglês, sonhar em inglês. Eu mesmo já sonhei, articulando, tentando falar no início dos meus estudos, apaixonadamente estudando inglês. Eu lembro de eu sonhar várias vezes que eu estava tentando me comunicar em inglês e articulando as palavras, articulando as frases em inglês no sonho, né? E foi uma emoção muito legal para mim, eu lembro. E até hoje talvez eu até continue sonhando, me comunicando em inglês, em situações onde eu estou me comunicando em inglês. Mas essa é a reflexão que eu queria fazer com você a respeito de pensar em inglês. Eu não vejo a necessidade de alguém acreditar que precisa-se aprender a pensar em inglês. Porque existe um erro muito, um perigo, né, um risco muito, muito grande da pessoa entender esse pensar em inglês com não poder traduzir. Né? Quer dizer, você tem que aprender a pensar em inglês, as frases têm que surgir do inglês. Mas quer dizer, como que as frases vão brotar em inglês do nada, sendo que o que eu estou tentando elaborar, eu estou tentando elaborar na língua portuguesa, né? Ou é como se eu tentasse mandar um comando para o meu cérebro e esquecer da língua portuguesa. Quer dizer, esquece o português que você sabe, porque agora você só vai pensar em inglês. Eu não consigo entender, não consigo aceitar, conceber essa ideia, né?
Então por isso que eu gosto de compartilhar com os meus alunos, e eu quero compartilhar com você também essa minha opinião de que eu não acredito que a pessoa precisa aprender a pensar em inglês, não traduzindo. Eu acredito que se eu falar para o meu cérebro, não traduz, lá o meu cérebro não vai me obedecer. Lá nos bastidores mentais, ele vai estar sempre buscando uma associação, uma parametrização lógica do inglês para o português, do português para o inglês, e o cérebro não vai me obedecer. Eu não vou conseguir falar para o meu cérebro e esquecer o português que ele sabe. Então, por isso que eu quero compartilhar essa opinião com você. Se você gostou, dá um like, compartilha esse vídeo e te vejo no próximo vídeo.